E aí, tá pronta? Tá pronto para mais um papo reto com Alan Dantas? Eu ainda estou me acostumando com essa ideia de falar abertamente, né, de vulnerabilidade, mas eu gostei muito do resultado. Gostei do feedback das pessoas que assistiram. Muito obrigado por curtir, por compartilhar, por comentar. E hoje eu queria falar sobre uma frase que meu mentor, né, quero comentar sobre o meu processo de mentoria, o meu processo de coaching, que eu só comecei a fazer depois de velho, queria ter começado bem antes, que foi sensacional, mudou minha vida. Que é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E é engraçado porque não só na Alice no País das Maravilhas, mas em outros filmes e em outras obras também isso é bem mencionado, né? Esse conceito de busca pela jornada, essa jornada do herói, autoconhecimento, busca de propósito, é muito comum, né? Então tem em vários lugares. E ela tá aqui no nosso dia a dia, gente. O que eu posso te dizer, sendo um mero mortal aqui, que tá aqui gravando conteúdo, desenvolvendo projetos bem interessantes, mas que já foi ainda mais um mero mortal, porque tava ali na quebrada, tava ali na correria, no dia a dia, sem saber como seria o futuro, eu posso te dizer que essa mesma jornada é válida pro grande CEO de uma grande empresa como Elon Musk, até pra gente. A diferença é que algumas pessoas ou têm uma criação muito rígida ou muito privilegiada, ou elas estão em algum espectro de alguma diversidade neurológica, né? Que eu acho que é o caso do Elon Musk. Então as pessoas ficam obcecadas a ponto de não precisarem buscar por suas necessidades básicas, né? Então a pessoa dorme no sofá da empresa, a pessoa não come, a pessoa não tem casa, né? A pessoa mais rica do mundo, mas não tem casa. Então é uma coisa muito doida. E essas pessoas acabam se tornando nossas réguas. Isso é engraçado, né? Eu vou conversar com jovens, vou conversar com empreendedores que estão começando. As réguas dessas pessoas mais convencionais, menos neurodivergentes, né? Que eu acho que todo mundo é um pouquinho, só que cada um em um nível diferente, né? Essas pessoas menos neurodivergentes colocam como suas réguas de vida, de progresso, de sucesso, pessoas que muitas vezes têm a composição química, fisiológica, cerebral completamente diferente da delas. Isso para não falar de privilégios sociais, de riqueza, de gerações anteriores que tinham uma condição bem melhor, que isso influencia completamente, né? Influencia muito. Só que ainda assim, mesmo você dando esse papo reto para as pessoas, você sabendo disso ou não sabendo disso, mas vai aprender isso agora, muitas pessoas têm medo, né? Então eu listei algumas coisas aqui que eu queria não só falar de mim, que é o que eu passo, que eu tenho isso aqui também, mas que eu vejo muitas pessoas passando por isso sem nem saber o nome. Então talvez isso possa ajudar alguém. Então, por exemplo, grandes vieses cognitivos, a gente consegue juntar diversos deles em poucos desses títulos. Então a gente tem medo do desconhecido, autoimagem negativa, crenças limitantes. Esse termo já ficou queimado pelos coaches aí de Instagram, mas ele é importante. Crenças limitantes, falta de clareza dos objetivos, pressão social, que eu acho que é o pior, é o número 1, e a falta de recursos, tá? E aí eu vou começar ao contrário. A falta de recursos a gente consegue resolver com a internet. A gente consegue resolver com YouTube, com estudos. Tudo bem que tem certas limitações, vieses e vários outros problemas, mas se a gente souber mais ou menos ali como resolver os outros problemas, a falta de recurso pode ser contornada. Vamos ver. Aí você tem a pressão social. Aqui sim, né? Eu vou falar de mim e talvez isso se repita aí na sua vida também, isso aconteça também, você se identifique com isso. Muitas vezes você está em prol de um objetivo, você está correndo atrás de uma jornada, principalmente quando você está empreendendo ou você está tentando algo novo, e aí você conhece alguém ou vê uma história, assiste o filme, alguma coisa, e você ou se desmotiva da sua jornada, ou você do nada quer tentar algo novo. Principalmente se você for uma pessoa multidisciplinar e mais ativa como eu, é muito fácil você falar, não quero mais isso, né? Já fiz muito isso, e hoje eu controlo, tento ir até o fim das coisas para tentar efetivamente anulá-las ou aprender o máximo que eu conseguir com elas. Então a pressão social vem, porque a gente foi criado por pessoas que têm seus próprios checklists, e às vezes esses checklists são impostos na gente. Então a gente fica usando régua dos outros para medir nosso sucesso, fica usando régua dos outros para controlar nossos ambientes, nossas realidades, quando na verdade muitas vezes nem essas pessoas
estão 100% satisfeitas, elas também estão usando réguas de outras pessoas e muitas vezes elas queriam algo que nem elas sabem direito. E aí vem um problema muito grande que muitas pessoas transformaram até em um mito, principalmente essa pegada mais religiosa, mais cultural, né, que a gente tem no Brasil e em outros lugares, que é pensar demais pode ser ruim. Né? Se você ficar pensando demais, se você ficar filosofando demais, se você estudar demais, isso pode ser um problema, vai chegar num nível que você se... Isso eu não estou falando do Deus religioso, tá? Você se distancia de Deus, mas esse não é um Deus necessariamente cristão ou judaico, ou o que é que seja. Você se distancia da sua essência, você se distancia da sua comunidade, você se distancia das suas origens, né? Isso não é necessariamente ruim. Claro que você pode ficar um mala, se você ou uma mala, se você for para a Inglaterra por 2 semanas e achar que virou gringo, virou estrangeiro, né? Mas essa ideia de você entrar ali introspectivamente, começar a se conhecer e começar a conhecer alguns valores seus, usar algumas ferramentas aqui de coaching, de mentoria, de autoconhecimento para explorar algumas coisas que são partes da sua régua. E aí você vai expandindo a sua régua. Régua, quando eu falo régua, é aquilo que você vai comparar para entender quão próximo ou próxima você está do ideal, né? Então, quais são as suas réguas? Você vai construindo elas com o tempo, você vai construindo elas a cada conversa, a cada fracasso, a cada tentativa, a cada sucesso, né? Então, muitas vezes eu, por exemplo, já me surpreendi muito mais quando eu tive um grande sucesso, uma grande conquista financeira, do que quando eu tive um fracasso. Né? Porque às vezes a nossa mente autocrítica, quando tem um fracasso, ela já sabia que isso ia rolar. Mas quando você tem um grande sucesso, é aí que você decide quem você é mesmo. Porque você pode ser um mala, né? Você pode reagir negativamente, impulsivamente, ou até magoar outras pessoas. Você pode se surpreender tanto que você não acredita nessa vitória. E aí você pode até tirar a credibilidade dessa vitória, dessa conquista, desse projeto, do que quer que seja, pela insegurança que você transparece nessa primeira grande vitória, ou nessa maior vitória de todas. Então parece que nem você esperava isso, sabe? Então é bem importante se conhecer, buscar por experiências novas. E aí a gente vem num outro extremo. A gente tem um extremo que eu já passei por isso muito e estou tentando controlar mais. Nos últimos 5 anos tem ficado mais controlado, que é o extremo da multidisciplinaridade. Tudo bem, não vamos ter medo do desconhecido. Vamos trabalhar nossa autoimagem, vamos trabalhar nossas crenças limitantes, vamos trabalhar a falta de clareza nos objetivos, que esse é um problema que era muito pior há 5 anos atrás. Vamos trabalhar a pressão social, vamos tentar ignorar a pressão social, a opinião dos outros não importa. E vamos ignorar a falta de recursos, que isso eu sou muito bom, eu preciso dizer, eu consigo improvisar bem quando está faltando recurso para criar projeto, para aprender, para fazer o que for. Mas o meu problema sempre foi pressão social, crenças limitantes um pouquinho menos, mas principalmente falta de clareza nos objetivos. Então, a gente tem 2 extremos aqui do que eu estou falando. A gente tem o extremo de ter completamente medo da mudança e ficar rígido numa coisa que já não está te fazendo bem, que já está entediado, já está te entediando, você não está crescendo mais, você não está se desenvolvendo, otimizando o seu tempo, crescendo, expandindo seus horizontes. E aí você tem um outro extremo que é onde eu caía, que tipo, rapidamente já trocava. Rapidamente fechava um negócio e abria o outro. Rapidamente trocava de país. Rapidamente virava residente em outro país. E isso é legal porque você se desenvolve em alguns aspectos, né? Você aprende algumas coisas, você se desenvolve culturalmente. Só que tem a outra parte, que é a parte dos recursos, né? Então você passa um tempo ali queimando recursos. E quando a gente fala recursos, eu estou falando dinheiro, eu estou falando tempo que você poderia estar estudando, eu estou falando energia, saúde física, né? Então, você tem que equilibrar todos esses elementos. É muito interessante, como eu estudei bastante vários vieses cognitivos, conversei com esse meu mentor, conversei com mentorados meus, li vários artigos e eu vou até deixar alguns de referência, e se você tiver interesse, manda uma mensagem que eu te mando mais alguns. E a gente sempre, né, em inglês fala boils down to, sempre desce ou sempre se conclui nesses elementos. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, de motivação, quando a gente fala de encontrar um objetivo, encontrar um propósito, encontrar um caminho a se seguir, mesmo que seja um caminho de curto, médio ou longo prazo. O longo prazo está bem difícil ultimamente, hein, gente? Mas quando a gente fala de encontrar um caminho, a gente sempre vai chegar nesses itens, que é medo do desconhecido, autoimagem negativa, crenças limitantes, que aquilo, eu não mereço, eu não posso, eu não devo.
né? É ruim fazer esse tipo de coisa. Marketing é ruim porque você engana as pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. Falta de clareza nos objetivos, isso é bem pesado. Pressão social bem pesada e falta de recursos menos pesado, mas também muito importante. Veja, para pensar na sua vida agora. Muito provavelmente você consegue encontrar nos eventos passados situações que te limitaram, que te impediram, que te travaram, que tem a ver com alguma coisa assim, né? Queria fazer um intercâmbio, talvez não tinha recurso. Queria seguir uma nova linha, mas a pressão social mandava você se manter numa linha mais tradicional. Queria fazer algo, mas não sabia exatamente como definir os objetivos. Ou queria um resultado, queria uma realidade, mas não sabia quais eram os passos para chegar nessa realidade. Estava querendo fazer alguma coisa, conversar com alguém, chamar alguém para um papo, pedir ajuda para alguém, mas alguma crença limitante dizia que não ia dar certo, que o resultado não seria o melhor possível, né? Então veja, autoimagem negativa não preciso nem falar, né, gente? Não sou inteligente, não sou bom o suficiente, muita gente tem muito disso. Vou incomodar, não vou atrapalhar, meus resultados não importam, meu progresso não é suficiente. Tem muita gente o tempo todo falando isso para mim. E aí vem o medo do desconhecido, né? Eu não sei o que vai rolar. Eu tenho esse emprego aqui agora. Se eu tentar esse próximo e não der certo, e se também der errado lá, eu não conseguir nem voltar para esse que eu tô, né? Então é quase medo de desconhecido versus mentalidade de escassez, né? Que a gente fala dos recursos lá. E eu fui muito agraciado, né? Porque por vários eventos pesados que já me deram uma imagem de como isso funciona e como esses itens afetam as nossas vidas e como a gente precisa superá-los. No início da minha vida, eu fui um pouquinho igual os meninos neurodivergentes, né? Talvez eu seja um pouquinho. Mas eu queimei a mão, como eu falei, família bem complicada, então você já meio que se joga com muita sede ao pote, vai para cima e vai pegando oportunidades. Então um dos trabalhos, um dos empregos em que eu achei que realmente eu ia ficar, que eu ia fazer acontecer, eu acabei sendo demitido, então eu notei essa relação com o trabalho já cedo, não era tão íntimo assim, não era tão amigável, familiar assim, então eu já comecei a desencanar, empreender e fazer outras coisas e correr atrás. Isso foi um aprendizado muito bom, porque até hoje eu vejo pessoas bem apegadas a seus trabalhos, eu não estou dizendo que não deveriam ser, mas pessoas que têm uma capacidade imensa de fazer coisas incríveis, já estão com essas coisas incríveis pensadas, elaboradas, mas estão amarradas a um trabalho, ou estão amarradas a um ideal, ou estão amarradas a alguma coisa que elas acham que desprender algumas horas a mais ali por dia para fazer algo a mais não vai trazer o resultado que justifique perder essas horas. Sejam horas de exercício físico, sejam horas de Netflix, de assistir alguma coisa ou de ficar de boa em casa lendo um livro. Então, as pessoas acabam não investindo porque não conseguem enxergar as múltiplas realidades, né? O multiverso que a gente brinca tanto agora nas séries e tudo mais. O pessoal não consegue enxergar qual que é o outro universo, a outra realidade em que ele dedicou 2 horas para fazer o seu curso, seu e-book, seu aplicativo, né? Sua comunidade. E realmente isso não vai acontecer porque ele não está dedicando essas horas. Então não vai dar para nem saber como seria a pior versão disso, porque ele nem começou a tentar, né? Essa pessoa nem começou a tentar, então vale a pena pelo menos tentar. E eu falo isso para que eu ouça também, tá? Por mais que eu seja bem motivado hoje, seja bem orientado, muitas vezes a gente se perde aí nos objetivos, aí nota que está bem cansado, nota que está com resultados bem relevantes, vou ficar de boa um pouquinho. E aí quando você fica nessa de boa um pouquinho, a tendência é ser mais difícil para voltar. E aí, como eu falei anteriormente, no outro papo reto, ou eu falei numa aula da mentoria dentro da plataforma, acho que foi dentro da plataforma, a gente acaba, quando a gente se desvia um pouco de rotinas, de tradições, né, de convenções, a gente facilmente entra em hábitos negativos, né? E hábitos negativos depois a gente pode se aprofundar melhor, mas é desde comer demais e ficar com leseira depois do almoço, ou não tomar água e ficar com dor de cabeça e afetar sua produtividade, ou simplesmente deixar que alguns pensamentos estranhos entrem na sua cabeça e você não sair, ficar trabalhando de casa o dia inteiro, não sair, não refrescar a cabeça e não conseguir produzir. Quando você vê, já passou-se uma semana e você está nesses hábitos e está meio perdido aí com os objetivos. Isso é muito comum. E o que me ajuda muito é conversar com outras pessoas, é lidar com uma comunidade que tem objetivos, trocar uma ideia, seja para eu escutar ou para ser escutado, em mentorias onde eu sou o mentor ou eu sou o mentorado,
E isso dá uma motivação, dá um gás enorme, né? Eu mesmo, eu não estava querendo gravar esse vídeo aqui, mas eu lembrei do resultado do outro e eu acabei de ter uma mentoria com alguém, acabei de mentorar alguém. Então eu saí super energizado, super feliz e contente com os resultados. Falei, vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí eu queria compartilhar algumas coisinhas aqui, né? Nessa tentativa de solução desses itens, uma coisa que meus mentorados usam, meu mentor usa e eu uso na minha vida, mas eu acho que muito mais interessante é o que eles demonstram, o que essas ferramentas demonstram. E aí eu queria abrir um parênteses aqui também, gente, que os coaches de Instagram, eles quase que abordam essas situações, só que eu acho que o grande problema é que eles tornaram isso um produto de marketing, umas promessas muito vazias e muito distantes. E muitos deles, não conheço todos, mas muitos deles acabam não usando as ferramentas, né? Então fica naquele negócio de PNL, de conversa, de promessa, escutativa, dá feedback, dá bronca, xinga a pessoa, mas não instrumentaliza a pessoa para que ela resolva e tenha autonomia psíquica, intelectual, né, ferramental para resolver e para lidar com esses problemas em suas casas. E eu acho que até meio de by design, né, meio que intencional isso, porque se a pessoa não tem ferramenta para fazer isso sozinha, ela vai ficar voltando para os eventos, vai ficar voltando para os cursos online, para as lives, né, para ficar pegando ali gotinhas, né, de motivação e gotinhas de crenças infladas, né? Então, medo do desconhecido, como é que eu faço para lidar e como é que meus mentorados fazem para lidar? Visualização, né? Então, imaginar um cenário, e você vai notar que depois que eu falar todos esses itens aqui, você vê que eles se conectam, tá? Então, muitas vezes você pode falar assim, como é que eu vou visualizar se eu não tenho um objetivo? Então, calma. Então, medo do desconhecido sempre imagine o cenário que está te dando medo. Então, alguém me chamou para ser um possível cliente meu, mas eu sei fazer só 1/4 do serviço que ele está me pedindo. Você pode tentar aceitar o projeto, você pode rejeitar o projeto e não aprender nada, você pode aceitar parte do projeto ou imaginar um cenário onde você possa colaborar com outras pessoas que sabem fazer as outras partes desse projeto, né? Então, visualizar é importante. Qual que é o melhor cenário? Qual que é o pior cenário? Você visualize e você vai trabalhando os outros elementos, né? Por exemplo, se você não tem recurso algum para improvisar ou resolver o pior cenário, isso é um problema. Então você pode começar no curto e médio prazo a trabalhar em recursos para você ter ali um plano B quando tem um pior cenário. Geralmente recursos guardados, mesmo que você seja demitido, demitida, perca o cliente, você vai conseguir pagar seu aluguel, pagar sua casa, pagar seu carro, pagar suas coisinhas, né? Uma outra coisa de medo, né, que é exposição gradual. Esse eu não uso, tá? Mas às vezes eu vou fazendo com pessoas que têm medo de falar em público, medo de oratória, né? Então, ao invés de você já sair falando presencialmente com um grupo de 1000 pessoas, dá uma aulinha básica no Meet para uma comunidade, dá uma aulinha aí, divulga uma coisinha no Instagram, faz uma live no Instagram, começa a se expor gradualmente aquilo que você tem medo, até que o medo vai se limpando, vai se reduzindo a um ponto em que você fica relativamente confortável em fazer isso. Tem coisas que você nunca vai ficar 100% confortável, mas você vai entender como você se porta e vai entender que você está agregando para as outras pessoas, né? Isso eu posso atestar, né? E aí é o que eu falei anteriormente, na visualização, sempre imaginar o pior, o melhor cenário e o do meio e tentar fazer um cálculo de risco ali, fazer uma gestão de risco, uma análise de risco, de qual é a possibilidade do pior cenário acontecer, o que eu preciso me cuidar para o pior cenário não acontecer, e você transforma isso num projetinho e começa a desenrolar isso, né? E aí a gente pula para a autoimagem negativa. Primeiro a gente precisa entender de onde vem essas imagens, autoimagem negativa, se perguntar no porquê, por quê, por quê? Quem te disse que você não é capaz? Quem te disse que você não merece abundância? Né? Quem te disse que você não merece ser aceita, pertencer a um grupo, né? Então você começa a perguntar isso e vai entender. Eu não sou terapeuta, não sou coach, mas funciona para mim. E se não funcionar essa ferramenta, essa self-service, né, que a gente fala, uma ferramenta de auto-aplicação, se isso não funcionar, procure terapia, procure um profissional, tá? Procure uma terapia, um psicólogo, procure um terapeuta que talvez não seja psicólogo, mas tenha uma abordagem mais holística, história, né, de pertencimento e tudo mais, é muito bom.
Tá? E fazer exercícios, né? Uma coisa que eu faço muito, eu faço afirmações todo dia de manhã. São afirmações, são frases que estão refletidas, que estão, na verdade, tentando contrariar minhas principais crenças limitantes. Então, se eu tiver em um mês, ou em um trimestre, em um semestre, eu tiver algumas crenças que estão me limitando, ou algumas ideias que estão bem recorrentes, eu faço uma afirmação de falar algumas vezes a frase que contraria aquele pensamento. E pra mim é meio que mágico, parece que eu tô escrevendo na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, sei lá, se a sua autoimagem negativa é que você não é competente o suficiente, tenta pegar algum exemplo que prove que você é e tenta relembrar esse exemplo e sempre se afirmar como competente. E as imagens que te trouxeram sensação de incompetência, tenta entender o que foi e criar um projeto para resolver isso. Eu sei, você deve estar pensando, pô, mas é fácil você falar aí, né, bonitão? É só ir lá e fazer. Mas é um projeto. Se você encarar isso como os filósofos encaram, né? Essa busca pela melhor versão de você, pelo você virtuoso, você transforma isso num projeto e é muito legal. É muito legal porque você começa a parar as arestas da sua personalidade, da sua existência e tudo mais, e aí todo o resto começa a fluir muito legal. Não é mágico, não é fácil, mas é a melhor coisa que eu encontrei por enquanto. Não tem uma pílula, não tem um remédio, não tem nada de facilitar a dor da existência humana. A melhor coisa é você buscar pela melhor versão de você, porque uma, você se ocupa, e dois, você se sente muito melhor, e as coisas que te incomodavam, né, começam a parecer muito mais fáceis. Um exemplo muito legal que eu tenho no meu diário, eu sempre falo isso, como viajar para fora, tirar um passaporte era difícil para mim. A primeira vez que eu viajei para fora, que eu tirei um passaporte, parecia um processo árduo, um processo difícil, ir para a Polícia Federal, pagar boleto e não sei o que e tal. E conforme você vai fazendo algumas vezes, fica automático, né? Eu acho que é até meio triste isso, porque essa sensação de, nossa, amanhã... Eu estava lendo o meu relato sobre o dia que eu tirei meu primeiro passaporte. Nossa, amanhã eu vou para a Polícia Federal tirar meu passaporte, fiz o agendamento, será que o agendamento deu certo? Nossa, e agora? Será que eles receberam meu agendamento? Será que eu mando um e-mail para eles para confirmar que está agendado, que não sei o quê? Quando essa ansiedade vai embora, vem uma sensação de plenitude, que se você não tiver outras coisas para ir se incomodando, para ir se acomodando, a vida fica tediosa, a vida fica banal, né? Então, é sempre uma busca, né? Você acabou de se acostumar com algo, e agora você vai buscar algo novo que é difícil. O grande problema é que a maioria das pessoas não mantém uma linha, né? Uma linha editorial de vida coerente. Então elas estão entediadas com isso aqui, elas querem trocar todo o negócio, ao invés de só procurar por algo novo dentro do guarda-chuva ali, que continua relevante para ela. Então hoje você vai ver muita gente multidisciplinar que faz UX design, do nada vai trabalhar com Uber, não tem nada contra Uber, mas vai trabalhar com Uber por um tempo, aí volta para o UX design, só que na pegada do direito, acho que nem é um bom exemplo, mas sei lá, vai tentar ser advogado, aí tenta fazer, não termina a faculdade, para no meio porque desistiu, e aí vai tentar ser psicólogo, sabe? Não tem um autoconhecimento. Tudo bem que essas experiências agregam. Só de você ter tentado fazer direito agrega. Só que o tempo que você estava fazendo direito, talvez seria muito mais válido se você estivesse fazendo algo que envolvesse introspecção, né? Talvez um trabalho específico, um voluntariado, uma viagem, se você tem os recursos, ou simplesmente continuar onde estava ali, mas fazendo algum tipo de introspecção, se comunicando com alguém, tentando manter e aumentar os recursos para... Quando você sair, é tipo aquelas coisas dos heróis todos, né? Que até Jesus sumiu um tempo e quando volta, volta com tudo. Então você dá aquela baixada de bola, economiza recurso, vai fazendo introspecção, quando vier já vem com tudo, né? E aí dá para trocar de várias atuações dentro de um guarda-chuva específico. E se for o caso, você realmente está certo que vai sair desse guarda-chuva como um todo, ele pode ser ressignificado depois. Mas tem que ter muita certeza, porque senão você desperdiça muitos recursos, muito tempo, muita coisa. E geralmente as pessoas estão fazendo isso por pressão social, e não porque elas se conhecem o suficiente e estão ali perseguindo os seus sonhos, né? Então é importante quebrar essas coisas. Então, crenças limitantes, a gente sempre faz processos de reestruturação cognitiva, que é pegar histórias, é conversar, é pegar exemplos da própria pessoa, exemplos de outras pessoas, para tentar ressignificar, para reprogramar mesmo a cabeça da pessoa sobre essa crença limitante. De novo, isso não é terapia, tá? Isso é processo de mentoria, ferramenta simples. Se não funcionar essa troca de comportamento, essa troca de visão sobre si,
Terapia na cabeça, gente. A gente sempre recomenda. Questionamento socrático, né? Então, fazer guiar essa pessoa, ou se guiar ali no seu próprio pensamento, no porquê esse pensamento está rolando, no porquê essa imagem está rolando, o que está acontecendo, por quê, né? E aí tem algumas ferramentas de como se fosse captura de sonhos, né? Mas é captura de pensamento nesse caso. Então, em algum momento, você vai tentar entender quando determinado pensamento ruim, autoimagem ruim vem e qual que é seu impulso. Geralmente é fazer uma piada, é se criticar, é se isolar, é fazer uma piada sobre outra pessoa, é tentar pôr a pessoa para baixo. Quando isso vem, você tenta capturar, tenta anotar, né? E entender o que rolou ali, o que você ouviu da pessoa, o que a pessoa fez, como a pessoa se portou, né? O que aconteceu ali para você ter esse gatilho. E aí você vai trabalhando isso em você, né? É muito legal, muito interessante, porque mesmo você já tendo feito isso por muito tempo, de vez em quando aparece uns, né? E aí, só que aí você cria uma humildade de falar, ó, fiz tal coisa na reunião ali, cara, desculpa, não sei o que aconteceu comigo, não é isso que eu penso não, eu quis dizer isso, isso, isso. Não quis dizer que você fala muito no sentido de ser ruim. Quis dizer que você se comunica muito bem, mas me expressei mal, né? E aí, cara, as relações ficam bem mais bacanas. E falta de clareza com os objetivos. O que eu mais uso é o SMART, né? SMART é uma metodologia, né, que SMART, cada um significa uma coisa, né? Então, basicamente, em português, seriam mensuráveis, né? Não, na verdade, específicos, specific, measurable, mensuráveis, achievable, que são alcançáveis, que você consegue alcançar, o Smart R, relevant, e com target, com prazo, né? Com prazos específicos. Então você vai colocar lá objetivos específicos, mensuráveis, que dá para você determinar o progresso, alcançáveis, que são relevantes para o seu objetivo maior, para a sua estrela do norte, e com prazos definidos. E aí você vai quebrando esses grandes objetivos em pequenos objetivos diários ou semanais, e aí você começa a notar o resultado, né? É importante que você consiga ver resultado diário ou semanal, porque aí você se motiva mais, né? Tem algumas pessoas que usam roda da vida. Eu particularmente não uso. Eu tenho um mentor que usa e tenho mentorados que pediram para usar. Vale a pena dar uma pesquisada, né? Roda da vida é bem bacana também. Tem alguns outros de definição de objetivo que basicamente você enxerga os núcleos da sua vida, né? Então tem vida pessoal, vida romântica, vida profissional, né? As necessidades básicas, e você vai se organizando e priorizando tudo a partir daquilo. Eu gosto muito de fazer um brainstorm também sobre o peso de cada objetivo, o peso de cada ação. Então é quase igual uma reunião de Kanban, uma reunião de metodologia ágil de uma empresa, só que você vai na sua cabeça e fala, ó, tarefa tal tem peso tal, mas qual que é a definição do peso? É porque isso vai possibilitar, eu estou dando um exemplo aqui, né? Isso vai possibilitar que eu passe a vender coisas, e vender coisas é uma prioridade número 1. Então tem mais peso. Então você define objetivos maiores, define ali quais são os valores disso, e aí cada ação você consegue priorizar, dar um peso para ela, só escrever um número na frente mesmo, dá um peso para ela e você faz primeiro as que tem os pesos maiores, né? Então tem urgência, emergência, tem a matriz de Eisenhower, né, para você definir ali suas priorizações, né? Tem o RICE também, que é uma metodologia de definição ali de tarefa e tudo mais. Então tem bastante coisa legal. E aí, se você organiza a sua vida dessa forma, que é uma coisa que o professor Felipe vai fazer muito na Edu Digital Mais, né? Se você consegue organizar a sua vida e isso vira um hábito, as coisas começam a ficar muito mais fáceis, começam a ficar fluídas, né? Porque você começa a se acostumar a sua cabeça a ter rotina e a resolver coisas mais complexas. Não estou dizendo que é inteiramente fácil, mas fica mais fácil, tá? Então esses são os objetivos. Quase acabando aqui. A gente tem pressão social, né? Pressão social é conhecer gente nova, né? Construção de redes de apoio, pessoas com quem você pode conversar para tirar dúvida, entender o que são vieses cognitivos e como eles te influenciam, entender quais os gatilhos que você tem da sua infância, dos seus relacionamentos, né? Por isso que eu falei da outra vez que tem um exercício de eventos da vida, quão negativo e quão positivo eventos da vida são, e aí você pode tirar desses eventos, tentar escrever, né, quais crenças podem ter vindo ali, quais crenças possam ter aparecido ali, e você pode tentar trabalhá-las. Isso é bem legal. E limites, né? Você tem que impor seus limites. Não adianta você, igual eu falei numa aula da mentoria.
Você tá cheio de motivação, mas está num ambiente que não está agregando, ambiente barulhento, ambiente negativo, ambiente onde você tem vários gatilhos por dia ali, brigas todo dia e tudo mais. Então, você tem que estabelecer os seus limites, comunicar os seus limites e tentar criar um ambiente propício para quem quer alcançar os objetivos que você quer alcançar, né? Então, isso é muito importante. Veja como é um projeto, né? É um projeto de vida. Eu brinco muito em escola pública que tipo, a gente nasce em vários tipos de pântanos. E o ideal é que a gente nade num lago bem calminho, bem limpinho, bem bacana, né? De preferência até que não cubra a gente, que a altura fique no peito aqui, né? E o pântano é fundo, é ruim de nadar, é fedido, é denso, é complicado. Então quando você nada num lugar que é seguro, que é limpinho, que é bacana, que é fresquinho, fica muito mais divertido nadar, né? E aí quando você está nadando num pântano, você tem que se preocupar com o cheiro, você tem que se preocupar se a água vai entrar na boca, se vai entrar no nariz, se vai entrar no olho, você tem que se preocupar com um monte de coisas, você tem que se preocupar se você vai afundar ou não, se você vai cansar o braço porque está pesado de nadar. Então veja, a carga cognitiva de um ambiente negativo, né? E o ambiente negativo ele pode ser dentro da sua cabeça, pode ser num relacionamento, pode ser um espaço físico ou pode ser um relacionamento, né? Não precisa ser necessariamente a casa, só a casa, ou se a casa é pobre, se a casa está sem luz ou sem internet ou não. É tudo relativo à sua percepção e à sua sensação, né? Afeta muito nas suas conquistas, afeta muito na sua vontade de mudar, né? Então é um projetão, é muito legal. E aí, para finalizar, falta de recursos, né? Então você tem que identificar de curto, médio e longo prazo. Longo prazo é difícil, mas curto e médio prazo, quais são as mudanças que você precisa fazer? Quais são os projetos que você precisa ajustar para que você se liberte de tudo isso que a gente falou agora, né? E aí, nesse processo de você se libertar, você começa a se conhecer e começa a fazer definições de projetos, começa a definir novas metas a partir dos recursos disponíveis, começa a pensar no que estudar, né? Ninguém sai estudando, a não ser que você seja filho de rico, né, e privilegiado, ninguém sai estudando algo bem aleatório que não tem nada a ver com a realidade dele para ir lá e buscar um emprego, assim, é raro isso acontecer. Muitas vezes você começa a sua carreira, começa estudando, principalmente se você tem uma família mais humilde, com base naquilo que está em volta ali. Tem um tio que tem um escritório, tem uma empresa que contrata muita gente na minha cidade, tem uma demanda por determinada vaga. E aí você começa a correr atrás disso e em cima disso aprendendo, se desenvolvendo, se libertando desses projetinhos aqui, né? E aí você segue o seu caminho, você escolhe o que você quer fazer. Eu sou bacharel em sistemas de informação, em TI. Era o que dava na época. Minha pós já foi em neuroeducação, em design instrucional e psicologia organizacional. Agora eu estou num mestrado de políticas públicas. Eu sinto que, ao mesmo tempo que o mestrado de políticas públicas foi a coisa mais espontânea que eu fiz até hoje, eu não teria chegado no mestrado de políticas públicas se não fossem as outras escolhas meio que forçadas, né? Se não fosse o TI para eu ganhar dinheiro com TI, se não fosse o inglês para eu poder ganhar dinheiro fora, não fossem as pós para eu fazer tudo que eu fiz, toda essa baguncinha no mercado de educação que eu fiz. Então, mesmo que eu não goste 100% de algo, e eu não gosto 100% de nada em questões profissionais, porque eu sou multidisciplinar, então eu não tenho uma paixão assim profissional de falar, nossa, eu faria isso pro resto da minha vida. Mas eu gosto de aprender, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de fazer coisas. Então veja que uma coisa vai puxando a outra, né? Então não tem como você com 19, 18 anos, ou até mesmo com 20 e poucos anos, falar assim, é isso. Né? Igual aquela música, that's it, there's no way, it's over. Né? Então não tem como, hoje não tem como. Claro, se você falou assim, nasci com um dom para ser médico, cara, beleza, aí eu concordo. Ainda assim, médico você consegue trocar de profissão. Não, nasci para ser engenheiro, nasci para ser aquelas profissões credenciadas. Aí eu não discuto com você. Mas nós mortais aqui, principalmente os mortais multidisciplinares, tem que passar por isso, né? Tem que passar por essa descoberta. Alguns têm um processo de descoberta muito mais divertido e fluido. Eu acho que eu tive esse privilégio. Outros têm um processo de descoberta muito mais difícil. E o que mais me entristece é que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Então você vê muita gente com 40 anos, que é uma idade super nova, uma pessoa muito nova, 40 anos, tipo assim, é isso aí mesmo. Deu, não vou empreender mais não, de boa.
não vou estudar mais, não vou correr atrás de título, não vou fazer nada, vou fazer o basicão aqui, cuidar das minhas coisinhas. Às vezes a casa tá paga, às vezes o aluguel tá confortável de pagar, e é isso mesmo. E não, cara, 40 anos sua vida tá começando, né? Então, vamos para cima, vamos nos unir. Esse é um convite. Se você ficou até aqui, cara, eu quero muito te conhecer. Mas se você me aguentou essa fala aqui até agora, eu quero muito te conhecer. Não quero te vender nada, não quero pegar seu dinheiro, não quero nada. Eu quero te conhecer porque eu estou numa fase de formar comunidades, de ajudar e ser ajudado, de conhecer projetos, né? Eu estou incubando projetos lá do Sri Lanka, né? Estou investindo meu tempo, um pouquinho de dinheiro num projeto lá no Sri Lanka. Se vai dar certo eu não sei, mas já cresci, já conheci, já aprendi muito sobre isso, né? Tenho projetos aqui no Brasil, tenho projeto no Canadá. Então, se você chegou até aqui, se essa mensagem, tipo, faz sentido para você, me chama, cara, me chama. Tem todos os meus contatos aí, tem LinkedIn, tem Instagram, Alan de Dantas, tem aí Digital.br, que é a minha principal empresa, minha principal iniciativa agora. De novo, eu vou falar, se você chegou até aqui, a gente precisa conversar, né? Tem essa pegada da sincronicidade. Vamos construir algo junto, ou simplesmente me dê a oportunidade de te conhecer, porque eu te dei a oportunidade de você me conhecer através dessas loucuras que eu faço aqui, né? Então agora é a sua vez, beleza? Eu acho que é isso. Para quem não sabe para onde quer, qualquer caminho serve. Não sei, tem gente que fala que existe um projeto de... Agora vamos entrar na teoria da conspiração. Tem muita gente que fala que existe um projeto de acabar com os símbolos culturais, o pertencimento e a socialização dos seres humanos, né? Que é o que a gente fala da Netflixarização ou uberização das coisas. Então, antigamente, o pessoal falava, vou na casa de um amigo pegar uma fita para assistir um filme. E nessa você ia junto e conhecia mais um amiguinho. Vou conhecer a amiga da minha namorada. Chega lá, você vê que o pai dela tem um monte de fita de um filme que você gosta. Começa a trocar ideia já, começa a iniciar uma conversa sobre esse símbolo cultural, que é o DVD do Friends que estava ali em cima. Você vai pegar um videogame emprestado, pegar um jogo, um CD de videogame emprestado e acaba ficando na casa do amigo e jogando juntos. Gente, se vocês notarem, tá tudo acabando. Hoje você paga R$40, você tem todos os jogos possíveis, você joga com o pessoal lá da Inglaterra, joga com o pessoal da China, porque é bem mais divertido e eles estão sempre disponíveis, sempre vai ter alguém disponível. Você não agenda um horário para jogar com o seu melhor amigo. Aí vem a definição também, cadê os melhores amigos? Né? Principalmente da molecada, tá difícil. Filme, você tem um monte, você passa mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme e observando e criticando esse filme, ou comendo uma pipoca com alguém dando risada de um filme. Acabou isso aí, a não ser que você seja casado e faz um Netflix em casa, acabou. E esses símbolos da cultura, né, e eu estou estudando muito isso, a gente vai se adaptar a tudo isso, né? As próximas gerações não vão nem ligar para essas coisas. Mas será que a falta disso vai ter algum efeito? Será que a gente vai criar uma ressignificação desses símbolos através da tecnologia, através das redes sociais? Eu acho pouco provável, eu acho difícil. Mas o ser humano está aqui para se adaptar, então vai dar um jeito de se adaptar. Só que essas gerações, uma geração antes de mim, a minha geração, 31 anos agora em 2024, e talvez a próxima, né, o Z ali, eles vão sofrer mais do que o necessário se esses elementos que eu trouxe aqui, que é autoimagem, crença limitante, falta de clareza nos objetivos, pressão social e falta de recursos não estiverem claros. Porque a gente está vivendo numa fase, como eu disse, muita gente diz que é projetado. Eu não tenho evidência para dizer que é projetado. Eu tenho evidência para dizer que eu acredito muito na incompetência do ser humano e eu acredito muito que o ser humano acredita mais na máquina do que no ser humano. Então, nessa ideia de quais são os elementos da personalidade humana que a gente deve enfatizar na máquina para captar a atenção desse povo. Então, virou um ciclo de vamos estimular mais as características psicológicas dos seres humanos e o interesse do ser humano para individualizá-lo cada vez mais através do algoritmo, que era, na verdade, só uma estratégia de marketing e acabou virando uma mudança social e cultural. As pessoas estão cada vez mais individualizadas e sem seus símbolos culturais, né? Os seus símbolos culturais estão todos aqui. E aqui você não consegue chamar alguém para visitar e ver a sua fita cassete.
Daria para você tirar um print do seu Netflix, mostrar o seu link do Netflix, não sei. Mas não é igual. Então, o meu lema aqui agora é as gerações que estão nesse limbo de vou dizer pré-Netflix e pós-Netflix, para ficar bem claro aqui pra gente, quem estiver no limbo talvez sofra muito mais do que deveria. Porque a gente está sofrendo muito mais com esses itens. Porque os mais jovens já estão se adaptando, estão vivendo do jeito que dá. Tem muito índice de depressão, muito índice de cutting, muito índice de muita coisa. Os mais velhos já estão na fase final da vida, né? E essa galera do meio está tentando seguir elementos, réguas de gerações passadas, que nem eles acreditam muito nessas réguas, tentando se adaptar ao que está vindo no futuro e tentando ter minimamente ali alguma sensação de progresso, de pertencimento, de sucesso, de conquista, de ajudar o outro, de impacto positivo no meio dessa loucura toda. Porque, convenhamos, tá uma loucura. Então é muito importante a gente descobrir nossas próprias réguas, gente. Descobrir nossas próprias réguas e deixar a vida seguir, né? Deixar a vida seguir com as nossas próprias réguas. Hoje mesmo troquei bati uma ideia, troquei um papo. Bati um papo. Bugou a cabeça. Bati um papo muito legal com o professor Felipe com I, vai ser professor daí do Digital Mais também em breve. E é bem isso, deixar a vida fluir, aprender, tomar algumas decisões para que você não tenha um evento negativo demais para que você não consiga mais voltar dele, né? E ir tocando a vida, evento negativo, positivo, um atrás do outro. Quando você vê os eventos negativos que te afetariam grandemente há 10 anos atrás, hoje já não afetam tanto mais, porque você tem uma estrutura bem maior, uma resiliência bem maior. Então vamos nessa, minha galera. De novo, se você chegou até aquele ponto, que eu já falei bastante desde então, vamos conversar, vamos formar uma comunidade. Não estou falando da gente ficar se ligando e fazer uma seita, nem nada do tipo, não. É simplesmente contatinho no WhatsApp. Ó, vi algo que te interessa. Vou te conhecer o suficiente, a gente vai trocar ideia. Eu faço isso o dia inteiro. Ó, vi algo que te interessa, vê que você gosta. Olha que legal isso aqui. Olha, tem uma palestra em tal lugar. Eu vi que você está falando de Google Ads. Não quer fazer? Conectar ideias, gente. A gente ajudar pessoas. Eu gosto muito disso. Eu acho que uma coisa que eu falei com o Felipe hoje, no papo de hoje, que vai ser meu lema, né? Já falei isso em aula. Ele explicou bem melhor, porque ele é um cara muito eloquente, né? Então, antigamente, os vizinhos, eles eram vizinhos dos outros, né? Você ficava meio que predestinado a ser amigo do filho do vizinho, por conta de condição social, conseguiu comprar casa naquele lugar, talvez o pai veio trabalhar na cerâmica ou na roça daquela cidade. Então, a gente era predestinado por uns eventos bem socioeconômicos, né, bem específicos. Hoje, com a internet, e a gente não aproveita isso, a gente pode ser vizinho de pessoas, mesmo ela estando no Japão e eu aqui no Brasil, simplesmente porque a gente tem preferências, valores iguais, ideias iguais, objetivos iguais. Aí eu te pergunto, quem é a sua vizinhança digital? Não estou dizendo que é seguidor no Instagram, seguidor no YouTube, não, mas pessoas próximas, que quando você vê algo bacana, você manda. Cara, eu devo ter, na boa, uns 100 vizinhos digitais. Na boa, sem pensar rápido assim, talvez mais. São aquelas pessoas de, tipo, pensa tal coisa, é a Joyce. Pensa tal coisa, vai ter uma palestra assim, eu acho que tal pessoa vai gostar. Ó, me pediram indicação para uma aula de educação midiática. Gabriela Corman. Né? Então, são vizinhos digitais, valores parecidos, ideias parecidas. Muitos desses vizinhos digitais acabaram virando meus vizinhos, amigos presenciais. Então, quando eu vou para São Paulo, troco ideia com muita gente que conheci através dessas comunidades. Vou viajar, já mando uma mensagem. Gente, estou indo para Floripa. Gente, estou indo para Vancouver. Gente, estou indo para o Texas. E a gente se encontra, né? Já fiquei hospedado quase um mês na casa de um vizinho digital meu em Nova York. Eu ia pagar, acho que R$2.000 a diária lá num lugar gigante lá em Nova York, na frente do Central Park. E não paguei, porque era meu vizinho digital que virou meu amigo presencial, né? Então, vamos estabelecer a nossa rede. Todos nós vamos ganhar com isso. E se você não gostou de algum elemento da minha fala, você pode me contar, porque eu estou tentando melhorar, né? Eu não vou ser um homem completamente desconstruído, mas eu quero melhorar. Então ajude na minha jornada, né? Me ajude dando um feedback aí também, mandando o que você acha que pode melhorar. Ou no jeito de falar, ou no jeito de se portar, no jeito de expressar ideias, porque eu gosto muito de conversar e explicar elementos e dar aula e tudo mais. Então,
Vamos que vamos, minha gente. Agora sim. Agora vai ser a última vez que eu vou falar finalizando. E finalizei. Um abraço, até a próxima.